Meus amados irmãos e irmãs, com muita alegria, com muita esperança no coração, esperança de conversão, esperança de mudança de mentalidade, nós estamos vivendo esse tempo de quaresma desse ano de 2022. Infelizmente, uma quaresma que está marcada desde o seu início por um fenômeno muito triste para todos nós, que é a guerra. É essa guerra que se desencadeou entre dois países do leste europeu, a Rússia e a Ucrânia, mas tantas outras guerras que também acontecem no mundo nesse exato momento e que não, de algum modo não estão na grande mídia, mas estão acontecendo. Há muitas pessoas em outros lugares do mundo que nesse momento sofrem com a dor da guerra bélica, das armas, do fuzil, do míssil, do tanque de guerra apontado para suas famílias. Nesse momento, muitas pessoas passam pelo flagelo da guerra e agora, de modo muito particular, estamos vivendo esse caso específico da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Bem, nesse contexto de quaresma em que nós estamos vivendo, também nós fomos convidados, e isso nos enche de muita alegria e satisfação, pelo Santo Padre, o Papa Francisco, para nos unirmos a Ele. O mundo inteiro se unir a Ele, de modo especial, pediu que os bispos do mundo inteiro se unissem a Ele, chamassem seus fiéis a se unirem ao Papa, na próxima sexta-feira, dia 25, em que o Papa, na Basílica Vaticana de São Pedro, celebrará um ato penitencial, uma celebração penitencial com confissões auriculares, com o sacramento da reconciliação de vários fiéis. E, ao mesmo tempo, naquele ato penitencial, naquela celebração penitencial, o Santo Padre fará a consagração da Rússia e da Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria. Olha que depois que o Papa anunciou que consagraria a Rússia e a Ucrânia ao Imaculado Coração, muitas pessoas, a imprensa, muitos pesquisadores, pessoas de várias situações de dentro da própria igreja, de fora, começaram a relacionar o fato de que o Papa chamou a consagrar a Rússia e a Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria, aquele pedido feito pelas bem-aventuradas sempre Virgem Maria na Cova da Iria em Fátima, Portugal, no ano de 1917. Ali, o contexto daquele momento era uma guerra. O momento em que, o ano de 1917, ainda estava ali a Primeira Guerra Mundial. Muitas pessoas que vieram a falecer, muitas pessoas que viram suas famílias destruídas, depois um difícil recomeço aqui na Europa. Eu falo para vocês aqui de Roma, onde eu estou morando nesse momento, e aquela guerra foi marcada pelas aparições da Virgem Maria. E ela pedia que se rezasse muito, e se rezasse todos os dias o rosário pelo fim da guerra. Era o que ela mais pedia aos pastorinhos, em oração. Rezem o rosário todos os dias pelo fim da guerra. Mas, além desse pedido, ela fez o pedido de que se construísse para ela ali, naquele lugar onde hoje está o Santuário de Fátima, uma capela em honra do seu Imaculado Coração. Eu acredito que muitos de nós já tivemos a oportunidade de ir ali. E, ao mesmo tempo, naquele 17 de julho de 13 de julho, de 1917, a bem-aventurada Virgem Maria pediu aquelas crianças e revelou a elas, fez com que elas vissem o inferno. Na sequência de tudo aquilo, de terem visto o inferno e Nossa Senhora ter pedido para que eles rezassem o terço pela salvação das almas, eles tiveram ainda uma devoção e Nossa Senhora disse: vocês viram o inferno. Isso conta a irmã Lúcia nas suas memórias e depois foram confirmadas pela própria igreja, pela Congregação para a Doutrina da Fé, pelo Papa João Paulo II, pelo Cardeal Ratzinger, na época, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. E ela dizia:
que ali, naquela visão, eles viam o Papa, um homem de branco, que os pastorinhos imediatamente perceberam é o Papa, que sofria muito e era atingido mortalmente e sofria muito por conta da guerra. E ali, naquele exato momento, ela diz para eles: se atenderem aos meus pedidos, a Rússia se converterá. Qual era o pedido? Consagrar a Rússia ao Imaculado Coração de Maria e fazer os 5 primeiros sábados do mês em honra do seu Imaculado Coração. Bem, ela diz: a Rússia se converterá e terão paz. Se não, espalhará os seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Os bons serão martirizados, o Santo Padre terá que sofrer muito, várias nações serão aniquiladas. Mas, por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. E ela diz: o Santo Padre consagrar-me-á a Rússia, que se converterá, e será concedido ao mundo um tempo de paz. Vejam, essa é a profecia de Fátima, que no ano de 1984, o Papa João Paulo II já realizou um ato de consagração como aquele querido, tanto que por Nossa Senhora, tanto que enviados pelo Santo Padre, o Papa João Paulo II, a Fátima, para conversar com Lúcia, com a irmã Lúcia, com a venerável irmã Lúcia, perguntam a ela se aquilo que João Paulo II tinha feito em 84 era o que Nossa Senhora queria. E ela diz que sim. Ou seja, o que o Santo Padre Francisco vai fazer não é nem sequer uma renovação, mas é um ato de consagração que, de algum modo, nos remete a Fátima e em um momento muito, muito crítico da humanidade. Nós ainda nem sequer saímos de uma pandemia. A Rússia e a Ucrânia entraram em guerra e nós temos sofrido muito com as consequências do pecado da condição humana. Ora, nesse contexto em que nós nos encontramos, não é à toa que o Santo Padre, o Papa Francisco, nos pede para que a gente faça esse ato de consagração, recordando também nós aquilo que Fátima pediu. Ah, padre, mas se já foi consagrado em 84, para que fazer de novo? Oração. Muita. Nunca é pouco. Portanto, além do mais, aquele ano de 1917, aquele período histórico de 17, via florescer com muita força o comunismo. É tanto que, quando Lúcia é questionada sobre tudo aquilo, ela diz que, com muita convicção, diz a irmã Lúcia nas suas memórias, no documento que tem no site do Vaticano sobre a mensagem de Fátima, no site da Congregação para a Doutrina da Fé, não é difícil, é só acessar, diz que, de fato, a visão de Fátima, a visão que os pastorinhos tiveram em Fátima, se refere, sobretudo, à luta do comunismo ateu contra a Igreja e os cristãos. E aqui então já alargamos o termo, porque hoje nós entendemos os cristãos como os fiéis membros da Igreja Católica e outras denominações cristãs, e descreve muitos sofrimentos das vítimas da fé nesse século XX. Bem, e é um dos séculos em que a Igreja tem sido, os cristãos de modo geral, têm sido muito perseguidos. Muito perseguidos. Por isso, esse ato de consagração que o Santo Padre está convocando todos nós a realizarmos tem uma ligação estreitíssima com Fátima. Tem uma ligação estreitíssima com 1917. 1917 e 2022 se ligam, se tocam nesse ato de consagração que o Santo Padre deseja fazer e realizará na próxima sexta-feira, solenidade da Anunciação do Anjo à Bem-aventurada Virgem Maria,
festa da encarnação do Verbo. Daqui, 25 de março a 9 meses, nós já estaremos celebrando o Natal do Senhor. Bem, portanto, é importante que nós tenhamos em consideração o contexto de guerra, é importante que nós tenhamos de guerra bélica, com armas, aquele da Primeira Guerra e esse que nós estamos vivendo agora. É importante que nós tenhamos em consideração o contexto das insídias contra a religião e a fé, particularmente a fé cristã, lá naquele tempo em que começava a se espalhar com mais força e agora, em meio a tantas ideologias que tentam minar o cristianismo, que tentam minar a fé cristã e católica. Quando a gente vê, por exemplo, em determinados lugares, governantes que defendem um Estado laico como se o Estado laico fosse igual a um Estado ateu. Voltemos para Fátima. Voltemos a 1917 e nós encontraremos ali a resposta para o que esses governantes fazem hoje. Portanto, nos unamos ao Santo Padre em oração. Nos unamos todos como irmãos em oração, pedindo a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, que faça com que o coração daqueles que estão promovendo guerras, e essa guerra principalmente da Ucrânia e da Rússia, possam se converter. E que um dia, enfim, nós vejamos a promessa realizada, que reine o Imaculado Coração de Maria. Assim seja.